Boa noite, estamos começando mais um Papo Sublime. Hoje nós estamos aqui com a presença da Luciana. A Luciana é uma referência aqui na cidade, dermato, mãe de família. E eu vou deixar ela se apresentar, que ela vai se apresentar muito melhor. Eu até ia falar uma frasezinha, mas essa é muito dela. E Qual que é? que você é filha de Deus, Amada de Deus. Deixa que ela se apresente melhor. Obrigada, Samla, obrigada, Jéssica, por o convite, por estar aqui. Bom, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Luciana Darro. Eu me apresento, sim, em todos os lugares, como filha amada de Deus em primeiro lugar. Eu sou mãe, né, de 3 filhos maravilhosos, do Lucas, do Daniel e da Isabela. Eu sou esposa do Fernando. Tem 17 anos que eu moro em Séries. Eu vim para cá depois que eu me casei com ele. Sou empresária, sou médica dermatologista e estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha história, da minha vida e vamos ver o que está por vir aí, né? Vai ter muito assunto bom. Que É bom. um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. A gente quer saber como tudo começou. Do começo, como começou tudo a sua trajetória. Então você pode começar até quando você casou, veio pra cá. Pode Eu começar acho que daí. já pode começar lá de onde você decidiu escolher medicina, né? Já que seu pai já é do ramo de empresas, né? De Sim. fazendas e você já decidiu a medicina. Então, gente, essa pergunta é meio complexa, porque eu já não sou tão novinha. Então, quando você pergunta assim, como tudo começou a falar, ai meu Deus, vou ficar 2 horas contando aqui agora um pouco. Mas eu vou resumir. Bom, eu nasci em Goiânia, mas até os meus 13 anos eu morei em Trindade. A minha família era toda de lá. E a gente mudou para Goiânia, meus pais, eu e minha irmã, nos mudamos para Goiânia quando eu fui fazer o ensino médio. Você só tem uma irmã? Só tenho uma irmã, se chama Lorena. E a gente foi para Goiânia literalmente para a gente estudar. Mas como Trindade e Goiânia são praticamente conurbados, meus pais, né, que eles são os sócios fundadores da Jandarro, eles iam todos os dias de Goiânia para Trindade, porque a fábrica é em Trindade até hoje. Hoje nós temos uma parte da fábrica em Goiânia, mas naquela época nem existia, era só em Trindade. Então a gente mudou para ele queria o quê? Ele queria dar oportunidade de estudo para nós que eles não tiveram. Sim. E ali eu entrei no ensino médio, fiz ali o ensino médio e aos 16 anos eu fui aprovada no vestibular para medicina. Nossa, Eu entrei muito nova. novinha. Eu era muito estudiosa, sempre fui muito dedicada em tudo que eu fiz. Mesmo. Na época eu passei em 5 vestibulares. Eu escolhi ficar na UFG. Naquela época só tinha medicina na UFG, no estado de Goiás. E aí eu fiz medicina. Ao longo da graduação, dos 6 anos, eu ia falando assim, essa especialidade eu não quero, essa especialidade eu não gosto, essa especialidade não é pra mim. E até que no final, né, eu falei, não, é dermatologia, é essa que eu quero. Naquela época, para passar para dermatologia, a gente tinha que fazer clínica médica primeiro, então a minha primeira prova de residência foi aprovada para clínica médica, fiz 2 anos, depois fui aprovada para dermatologia, fiz mais 2 anos, então foram 10 anos de Universidade Federal de Goiás. No meu último ano de residência, eu me casei com o Fernando, e aí veio o convite de mudar para Séries. E foi extremamente desafiador naquele momento. Eu ia te perguntar se foi um Porque eu susto, nem assim. conhecia Séries, eu não sabia onde ficava Séries, então foi assim extremamente desafiador para mim. E aí eu me casei no último ano de residência. Quando eu terminei a residência, eu casei em maio de 2008. Em janeiro de 2009, a gente se mudou para cá. Né? Nesse primeiro ano de casado, Então, você ele faz já era aniversário de médico casamento estabelecido. agora, esse mês, né? Domingo. Ele já era médico estabelecido aqui na cidade. Ele ficava para lá e para cá, eu ficava só lá e depois eu vim para cá. E foi uma bênção. Séries foi uma cidade que me recebeu muito bem, né? O consultório, eu lembro que meu primeiro consultório, eu peguei uma sala, né, no hospital até então, que era do meu sogro, Dr. Fernando Alves. Ele falou, Luciana, essa sala aqui serve para você? Eu falei, serve. Contratei uma arquiteta. E aí ela fez uma decoração nessa sala e ali eu comecei, né? Eu comecei atendendo de tudo, de dermatologia, claro. Sim. E a gente foi crescendo, a gente foi ampliando a recepção que eu compartilhava na época com o Fernando e mais um médico. Já não começou a comportar os pacientes, então a gente viu a necessidade de expandir. E aí foi quando a gente resolveu empreender na medicina. O nosso primeiro empreendimento foi o prédio do IMEC Saúde, que hoje é o prédio 4, que é o prédio onde a gente atende, tanto eu quanto o Fernando, ele no térreo, no primeiro andar.
em que eu lembro que a gente chegou num arquiteto especialista em hospital em Goiânia, e a gente falou assim, olha, nós viemos aqui porque nós estamos com esse terreno aqui, e a gente queria construir uma clínica para ter um consultório para ele e um consultório para mim, para o meu marido e um outro para mim. E aí esse arquiteto, o Marcos Queiroz, é um arquiteto especialista em arquitetura hospitalar, falou, gente, mas com o potencial que vocês têm e tudo, tem um hospital ali do lado, não, vocês não vão fazer só 2 consultórios, não. E aí fez um projeto de 1.000 metros quadrados. E aí eu olhei, aí o dia que a gente era pra voltou, ser pequeno. era pra ser Era pra ser um dois consultório dele, um consultórios. consultório pra mim, gente. algumas salas de procedimento pra mim, uma recepção bonita, era isso. E aí eles jogam esse projeto. Clínica. Eu olhei pro Fernando, o Fernando olhou pra mim, vontade a gente tem, mas e agora? Como, né? Com que recurso financeiro? Então, na época, a gente fez empréstimo. Eu lembro que a gente tirou aquelas linhas de FCO antigamente, que eram mais fáceis. A gente terminou de pagar esse empreendimento, deve ter uns 2 anos só. Né? Olha Então, as só. pessoas às vezes não veem o que a gente passa por trás, né? Sim. E aí a gente construiu aquilo ali, e aí eu me lembro que quando a gente abriu aquele prédio, que tem mais ou menos uns 14 anos que esse prédio está aberto, uns 13 anos, ele já nasceu pequeno, porque a gente já rapidamente já conseguiu locar, na época a gente fazia como locação, todas as salas com muita rapidez. Gente, Deus é maravilhoso, né? Deus é muito bom. Nossa, É aquele negócio que você coloca É. o pé que eu coloco no chão. Exatamente. E eu lembro que foi um grande crescimento na minha carreira essa época. Porque foi a época que eu saí de uma área muito pequena, com uma sala de procedimentos muito pequena, né? E aí eu expandi a minha área ali na clínica em torno de uns 250 a 300 metros quadrados na época. Você nunca deve Eu ter saí visto. para várias salas de procedimento, assim, ao mesmo tempo. E aí eu lembro que isso foi um boom muito grande na minha carreira naquela ocasião. Com Eu imagino que você certeza. nem deve ter imaginado isso, né? Assim, quando você veio pra Sérgio, não tinha essa Não. expectativa, Olha, assim, eu que nem você sei. conseguiria Eu só- chegar nesse Fazer uma construção patamar. de 1.000 metros quadrados. No começo, né? Nem eu falo E pela a- quantidade de habitante também, É. né? E assim, eu já sabia, né? O Fernando já me falava muito de como Séries funciona até hoje, desde aquela época. É um cluster em medicina, é um Sim. cluster de saúde de sucesso. Né? A gente tem uma cidade de 20 e poucos mil habitantes, conurbada com Rialma, que é mais 12 por aí, né? Sim. Enfim, a gente reúne aqui 35, 40 mil habitantes, certo? Mas a gente trata 400 a 500 mil habitantes. Então a gente cuida de uma Tem regional de essa- cerca de 30 Os municípios. lados são volantes, né? Cerca de 30 municípios que a gente Ah, é? cuida aqui na nossa região. Hoje, até hoje, a grande maioria dos meus pacientes moram fora. São pacientes que saem da cidade, vêm, passam o dia, passam algumas horas e voltam para a cidade. Deslocamento de meia hora, de uma hora e Quando a gente vai meia. marcar uma consulta, eles sempre perguntam: você é de Séries mesmo? Aham. Sempre pergunta. Por causa disso. Você é daqui de Séries? E a gente vê isso também no final de semana, né? Final de semana na cidade, A cidade não tem some. ninguém. Sexta-feira à tarde, né? E de segunda a sexta é bem lotado, Engraçado bem que movimentado ali no quando- MEC, nem tem lugar para estacionar, né? Exatamente. Quando eu tava vindo pra cá, meu marido me falou exatamente isso. Eu falei, impossível. Como que uma cidade de 30 mil vai atender 300? Amor, isso não faz sentido, não tem infraestrutura, não tem via que comporte tanto Atende. carro, não tem condição. Não É. tem como atender essa gente, mas realmente atende. Mas eu duvidei, na época eu duvidei muito. Quando eu tava vindo pra cá, sem conhecer Séries, né? Porque quando você não conhece, você É. duvida, você fala um número desse. Exatamente. E aí, nesse crescimento profissional, né, junto, concomitante, eu fui construindo o meu lar, a minha família, né? Fui solidificando o meu casamento, graças a Deus, edificando a minha casa. Então, os meus filhos foram vindo. Quando eu fiquei já nesse prédio 4, que hoje é o prédio 4 do IMEC, eu ainda nem tinha a Isabela. Hoje a Isabelinha, em julho, faz 11 anos. Então, por isso que eu estou mais ou menos calculando uns 13 anos. Que é mais ou menos que a gente já inaugurou. Acho que está quase com 14. E ali começou essa trajetória de empreendedorismo, de começar a ter parcerias médicas. Um ano depois que a gente inaugurou esse prédio, a gente começou a crescer o IMEC. Né? O meu marido sempre falava o seguinte, que ele não voltou para Séries para trabalhar pouco ou para não crescer. Ele voltou com essa vontade de fazer algo diferente. Então, aí a gente começou a montar as outras empresas. Então, eu lembro que eu estava grávida da Isabela quando a gente inaugurou a UTI do IMEC.
Então, tem 11 anos que a UTI está aberta. E nesse mesmo dia, a gente inaugurou uma ala de diagnóstico por imagem, que hoje é o IMEC Diagnóstico, né? Então, há 13 anos. Depois disso, veio pandemia. Durante a pandemia, a gente estava em construção do nosso grande empreendimento, que foi o IMEC Saúde. Nós inauguramos o IMEC Saúde há 3 anos e meio. E aí hoje, para vocês terem uma ideia, o complexo do IMEC Saúde hoje, ele tem mais de 8 mil metros quadrados. Nós somos mais de 70 médicos, entre especialistas, plantonistas. Hoje a gente tem residência médica de clínica médica e cirurgia geral, né? Então é realmente o maior ecossistema de saúde do interior de Goiás. E é com muita seriedade, sabe? É com muito orgulho que eu falo disso. Isso é fruto, primeiro, da bênção de Deus, claro, porque sem a permissão dele nada teria acontecido. Sim. E segundo, de muito trabalho honesto, muito trabalho, muita dedicação de uma vida, né? E você deve ter um quê, assim, pra gestão, né? Porque É pra muita sair gente de um pra consultório gerenciar. onde você faz seus procedimentos e ter a equipe que você tem hoje, né? De profissionais E ainda que conseguir trabalham pra atender, você. né? E aí aí foram chegando outros médicos especialistas, tanto de outras áreas quanto da dermatologia. Então, a primeira que chegou para ser minha médica parceira foi a doutora Caroline, chegou em 2019. Eu lembro quando ela chegou, que a gente ia inaugurar o consultório dela, pandemia. Aí nós fechamos, não inauguramos naquele dia. Mas aí logo depois passou tudo o que aconteceu. Depois chegou a doutora Gabriela Frazão, também dermatologista, já está conosco há 3 anos. E depois, por último, há 1 ano e pouco, a doutora Cíntia. Então, hoje a gente trabalha com 4 dermatologistas, né? E esse ano acabaram de chegar mais 2 médicas parceiras também, uma ginecologista, a doutora Joedna, e a Maria Vitória, que é especialista em plástica facial, para acabar de concluir todo o time. Então, assim, hoje na medicina eu atuo na parte de dermatologia estética, né? Eu tenho médicas parceiras que fazem parte de doença, de cabelo, de unha, de câncer de pele, de alergias, dermatites, etc. E eu me subespecializei realmente em procedimentos estéticos. Sim. Gerenciamento de envelhecimento, o que é de melhor, e sempre trazendo assim, beleza com naturalidade. Então, literalmente, é aquele trabalho mais artístico, que a gente esculpe o rosto, mas sempre mantendo a naturalidade, os traços naturais da pessoa. Então, na dermatologia, é isso que eu faço. E como que eu faço isso? Eu faço isso todos os dias à tarde. Pela manhã, eu sou gestora, né? Eu sou administradora. Então, eu atuo na gestão de pessoas do IMEC Saúde. O Fernando, meu esposo, é o CEO do complexo. Hoje nós temos uma administração profissional, com diretor-geral, com gestores de cada setor, né? E aí, quando foi, já fazendo tudo isso, mãe de 3, trabalhando desse jeito, há uns 2 anos atrás, meu pai fala: Lu, e aí? O que você quer da sua vida, querida? Falei, como assim, pai? A Jandarro é da sua irmã. Então, como é que é? Você quer tocar? O que você quer fazer? Que é sua, e aí? Falei, eu entendi, tá na hora de voltar mesmo. E aí eu conversei com o Fernando, porque eu já sabia que isso ia mudar muito minha vida. Isso foi de 2 anos pra cá. E aí são escolhas que a gente faz, né? Eu reduzi um pouco mais o atendimento na dermatologia. E ali, na Jandarro, eu entrei na questão da diretoria comercial, na parte comercial. Nossa, você também tá agora... Tô gerenciando a parte comercial. Dia de terça, por exemplo, pela manhã, é reunião online até 1h da tarde, até começar a atender dermato. Que bom que hoje nós temos, né, toda essa tecnologia e essa para ajudar. Tecnologia do online, ela mudou tudo. Sim, mudou. A pandemia veio para A pandemia veio para isso, porque ela possibilitou fazer isso. Antes eu não tinha essa possibilidade, né? E até o home office também veio com tudo, por conta da pandemia mesmo. Antes já tinha, mas era mais... As pessoas não aceitavam muito, né? Agora já é super funcional. Super funcional. E eu acredito que é uma coisa que até para nós, mulheres, funciona bem, né? Porque ali você tá no ambiente de casa, querendo ou não, você tá de olho ali no seu filho, na sua filha, vendo ali como tá seu lar, você vai... Entra na reunião, faz uma coisa importante. No momento que você estar em trânsito ou se deslocando, você já resolveu outra coisa em casa. Exatamente. E ali a gente o computador ele consegue monitorar também quantas horas você está trabalhando, né, no computador. Sim. Também tem isso. As empresas conseguem, né, monitorar quanto você está trabalhando. A produtividade e tudo mais. E assim, pra mim, por exemplo,
essa questão de... Foi essencial de tais séries que fica muito mais fácil. Assim, se não fosse essa tecnologia, porque eu praticamente não atendo clientes também sérios, são pouquíssimos. A maioria dos meus clientes ou são aqui da região e eu tenho muito clientes ainda em Goiânia, porque a arquitetura é muita indicação também. Então, como eu fiquei 10 anos lá, então até hoje a maioria dos clientes estão lá. Então, tem essa possibilidade, né, de ficar fazendo essas reuniões online com o cliente. Você eu vai vou lá e mostrar, você mostra o seu projeto pelo computador. Passa um dia Hoje lá, em dia você pode atendo. atender o Brasil inteiro, fazer Brasil projeto inteiro. pro Brasil E assim, aí eu inteiro, tenho inteiro. essa qualidade de vida de estar aqui junto com a minha filha, levar ela pra Sim, escola, poder almoçar com ela, poder sim. tomar café da manhã com ela, coisas que eu não conseguiria se eu estivesse Sim. em Goiânia, né? Porque Com A cidade certeza. pequena, mais ela difícil. tem esse privilégio. Principalmente para é um privilégio. criança pequena, quando a gente tá nessa fase, é um privilégio. é um privilégio. Eu morava em Salvador, a gente veio pra cá quando eu engravidei, exatamente por conta disso, porque pra eu ir pro trabalho era 1 hora indo, 1 hora voltando. Lá a gente não tinha nenhuma família, ninguém. Então não tinha condição nenhuma a gente criar um filho lá, porque sem nenhuma rede de apoio, nem só pela questão da rede de apoio, a gente quer que nossos filhos tenham contato com, com o avô, com a avó, né? Sim, criar memórias afetivas, né? E eu acho que se a gente não viesse, a minha sogra ia pra lá, que ela não ia aguentar ficar longe da Lavínia. Então você ficou em dúvida se você realmente foi bom pra vir ou não. Se você tivesse certeza que a sogra iria, né? Ah, se eu tivesse certeza, acho que a gente tinha ficado. Ah, não, mas Sérgio é melhor que Salvador. Não, sim, eu falo assim, né? É uma mudança e tanto, É, a gente com ficou certeza. muito tempo lá. Jenny, Mas como que é você faz pra importante. lidar assim com essa parte família e trabalho? Porque assim, nós sabemos Olha. tanto que é difícil, né? É bem desafiador. Se alguém chegar e falar que achou a fórmula, vocês me contam, por favor, tá? Porque eu não achei, não. Eu sempre, eu tenho uma prioridade, que é família. Sim. Né? Eu sempre falo com as pessoas, às vezes me perguntam isso, e eu falo assim, que eu tenho uma sequência de prioridades na minha vida que eu sigo, mas que eu não segui a vida toda. Mas desde que eu entendi mais a palavra e eu comecei a seguir, eu vi que a minha vida mudou para muito melhor. Então, número 1 de prioridade da minha vida, Deus. Então, tudo que eu vou fazer, onde eu vou, onde eu vou convidada, onde eu vou pisar, onde eu vou viajar, quem eu vou atender, eu coloco, é para honrar a Deus, é para glorificar o nome dele? Vou, tô dentro. Não é? Não. Prioridade de Deus. Segundo ponto é o meu esposo, porque é bíblico. Sim. Quando você casa, você vai deixar sua parentela, você vai construir uma nova família. Então, o segundo lugar é meu esposo. Por que eu não vim aqui o mês passado, quando vocês me convidaram? Porque meu esposo estava operado, estava precisando dos meus cuidados. E eu não podia me ausentar de casa à noite. Eu falei, Samela, eu não posso. Pode ser a partir de maio, que a partir de maio já vai estar melhor. Pode lutar, tudo tranquilo. E hoje eu estou aqui. Obrigada pela paciência. Terceiro lugar são os meus filhos. Né? Que Isso é tão difícil para as pessoas entenderem que o mas é tão marido bom. é primeiro mas e depois vem os filhos. isso é libertador. Gente, isso é isso é que tem que ser. libertador. A esposa e o marido é em Isso, primeiro é em lugar. primeiro Porque lugar. os filhos, eles vão embora Isso. depois. Eles Depois vão vem os construir as suas filhos, famílias. vem os meus familiares, né? Meus pais, Sim. minha irmã, sobrinhos, cunhados, enfim, família. Depois vem trabalho. Tá? Então, por exemplo, uma vez eu fui convidada para ir num congresso internacional com médicos convidados, tudo pela indústria, e era no dia. Eu não passaria o aniversário do Daniel, meu filho do meio, com ele. O que eu disse para a indústria? Não, muito obrigada, eu tenho uma prioridade no aniversário do meu filho, eu não posso ir. Ah, mas e aí? E aí que a vida segue normalmente. E eu não troco um abraço ou uma presença no aniversário do meu filho para ter um aplauso dentro do meu consultório ou num congresso no Instagram. Isso para mim hoje é mais do que resolvido. Né? Então, assim, essas prioridades eu tento seguir todos os dias à risca. Eu relembro elas para mim todos os dias. E isso para mim faz muita diferença. E essa maturidade, eu não foi sempre assim. Sim. Quando eu casei, eu não sabia que era assim, tá? Quando eu fui Vai mãe pela primeira aprendendo. vez, eu não tinha essa clareza, né? Mas hoje eu tenho, graças a Deus. Então, assim, eu tento sempre me policiar. É claro que tem dias que eu fico mais ausente dos meninos. Chega final de semana, eu quero ficar 100% presente, né? Por exemplo, todos os dias eu levo na escola, eu acompanho café da manhã, faço café da manhã. Todos os dias eu almoço com os meus filhos, levo minha filha na escola à tarde, mas nem todos os dias eu busco ela na escola à tarde. E tá tudo bem. Quando eu posso, eu busco.
né? Então aí a gente vai nesse equilíbrio. Tem dia que eu fico até tarde no consultório, eu vejo que eu não senti feliz. E o que eu comecei a entender também? O que me trazia felicidade verdadeira? Teve um ano que foi no mês de novembro. Eu acho que tem uns... Eu acho que ainda foi pré-pandemia. Uma época que eu ainda estava assim, sei lá, 10 horas de dermatologia todo dia. E aí teve um mês, que foi novembro, que eu trabalhei exaustivamente. Por que eu falo novembro? Novembro sempre é o mês mais lotado de todo consultório dermatológico. Tá todo mundo querendo ficar bonito para as festas de fim de ano. E aí eu trabalhei Pior que isso é verdade. muito exaustivamente. E eu lembro que foi um mês que a gente, assim, a questão financeira foi excelente. Foi aquele mês, assim, que você fala, nossa, foi muito bom e tudo. E eu lembro como se fosse hoje, que foi o mês que eu mais me senti triste e vazia dentro de mim. Por quê? Eu não dei conta de Não tava de dar, acordo com seus valores. não foi de acordo com os valores, E a e eu família não recarrega as nossas consegui energias. equilibrar. Então eu me senti ausente do meu marido, eu me senti ausente como mãe. Sim. Eu me senti que eu estava deixando pouco tempo para Deus. Deus tem que ser prioridade, ele tem que pegar o melhor de nós, não o resto, não o que sobra. E aí eu falei, não é isso que eu quero. Mas falar não ao trabalho para uma pessoa empreendedora é muito desafiador. Porque assim, eu sou empreendedora, eu quero mais, vamos crescer, vamos na escola, né? E às vezes Deus dá uma chacoalhada na gente, né? Demais. Ele pega. Eu também tenho esses valores. A minha lista de prioridades é igual, só porque eu não tenho um marido. Vamos pular essa. Mas desde que eu tive a Melissa, eu decidi que eu não trabalharia mais na parte da manhã. Eu ficaria por conta de levar ela no balé, levar pra fazer natação, tomar café da manhã com ela, fazer almoço com ela. Até porque ela sai da escola, já tá morrendo de sono, já quer dormir. Então, qual o tempo que eu estaria ensinando as coisas pra ela? Ela seria criada por babá e por escola, né? E à noite eu não ficaria nada e só no final de semana. Então, eu falei, olha, não abro mão da minha parte da manhã. E várias pessoas, né? Fala, não, você tem que trabalhar o dia todo. Várias mães deixam a criança na creche o dia inteiro. Você tem condição de pagar uma babá, deixa com a babá e vai trabalhar o dia inteiro. Gente, eu não abro mão, isso é um valor meu. E aí foi surgindo tanto trabalho, no meio do ano passado, mais ou menos. A Melissa ainda não estava na escolinha, estava só com babá. E a babá ficava com a gente o dia inteiro. E aí eu peguei e fui abrindo mão desse valor, sabe? Fui deixando de lado. Eu sempre trazia a babá dela pro escritório. A Melissa era muito nenenzinha, então ela ficava ali pra frente, passeava com a mãozinha. Enfim. Mas aí quando eu vi, eu já tava confiando na babá, já comecei a deixar ela em casa, porque eu já tava conhecendo. Aí comecei a deixar ela em casa. E aí passava o dia inteirinho no escritório. Quando dava tarde da noite, Jéssica, você pode ficar mais um pouco? Eu te pago hora extra. E enfiada no trabalho. E aí, o que aconteceu? Pediu conta. E aí, eu não tinha como trabalhar, Lu, sabe? Não tinha como trabalhar. Foi assim, foram 2 meses que eu fiquei assim, praticamente sem condições de trabalhar. Eu levava o computador pra casa, quando ela conseguia fazer ela dormir, eu trabalhava, trazia ela pro escritório. Mas assim, eu não trabalhei 4 horas por dia, de uma pessoa que tava já voltando a trabalhar 10 horas. Eu sempre fui muito workaholic, então, antes dela, eu trabalhava até de madrugada, todos os dias. Enfim, e aí Deus pegou na minha mão e eu vou te falar assim, desde que eu acho que eu engravidei dela, eu nunca ganhei tanto dinheiro quanto nesses 2 meses que eu fiquei sem babá. E aí Deus veio trazendo na minha memória o tempo inteiro, eu quero te mostrar que eu sou seu pai, que eu que cuido, eu não quero que você negocie seus valores, eu não quero que você negocie isso. E aí eu fui colocando tudo no lugar de novo, eu fui entendendo. E enquanto eu não entendi, sabe, que era o propósito de Deus, que é porque eu tava fora do que era o propósito. Porque primeiro é a minha família, a minha casa. Sim. As coisas não reorganizaram, eu não consegui colocar outra pessoa. E aí hoje é assim, Que eu bom, tenho essa né? parte da manhã pra... E é um privilégio, porque várias pessoas não têm É um isso, privilégio, né? a gente não pode também romantizar. Não são todas Isso, as não pessoas tem que toda têm essa pessoa que tem essa oportunidade. E tá tudo bem. sim. A pessoa não vai se deixar ser uma mãe pior, vai ser uma péssima mãe, certeza. porque precisou de trabalhar. Claro que não. Claro que As não, porque ela os tá filhos, fazendo eles isso para os sentem. filhos também. Eles Exatamente. sentem que mesmo às vezes a mãe tá ausente, que ela precisa de trabalhar o dia todo fora, quando a gente chega perto, não é nem a quantidade de tempo, às vezes o tempo é É a pequeno, qualidade. mas Mas é tanta qualidade, é regado de tanto amor, de tanto carinho,
que supre, Sim, né? porque Então, eu também acho não que adianta nada você estar não de existe- ele tá no celular, eu acho, ele tá olhando. exatamente. Então, eu acho assim que não existe uma fórmula mágica Não. e não existe um jeito correto que só aquele pronto acabou. Não, eu acho que cada um tem essa questão de até onde vai com o seu valor, até onde consegue Sim. negociar. Cada um tem as suas, né, os valores em que acreditam ser. Eu falei que esses são os meus, não tô falando que esses são certos, Sim. tá? Tô falando que esses são os meus e são esses que me fazem me sentir feliz. E toda vez que eu desvio um pouquinho, eu falo, não tá legal, vamos voltar. E aí E é quando o você que precisa faz. levar um trabalho pra casa, alguma coisa? Eu não, assim, da dermatologia eu tenho um compromisso comigo mesmo. Eu desliguei o computador, acabou. Porque essa pra mim é a parte mais difícil pra quem empreende, né? Que é conseguir não levar trabalho pra Não, aí eu casa, fico. porque é tanta E sabe o que eu coisa. faço? Eu já percebi que o trabalho não tem fim. Eu já percebi que eu E não dá pra tenho esperar dia até para amanhã. aposentar. Então eu já percebi que todos os dias eu vou trabalhar. E já percebi também que eu não vou ficar trabalhando à noite, que é a hora de ter um momento de qualidade com a minha família. Pronto, chega a hora ali, pronto, sabe? Agora, como eu e meu marido trabalhamos numa área afim, né, que é medicina, eu percebo que a gente acaba conversando muito também de questão de trabalho meio que fora de hora. E às vezes até a gente faz um compromisso, fala assim, vamos falar disso não? Vamos conversar de outras coisas. Agora vamos falar das crianças, vamos falar de viagem, vamos falar de comida, vamos falar de jogo de tênis que a gente adora assistir. Então meio que é quando a gente vai, porque a gente é Isso é muito. verdade. Não, e ainda teve outra coisa que entrou na minha vida também de 2 anos pra cá, que foi o projeto do agro, né? É um projeto que não demanda tanto tempo de mim, é um projeto que é meu marido que faz mesmo. Eu acabo que dou um apoio, ajudo ele na parte administrativa e tudo e tal, dou opinião, conselho. Estou presente, assim, mais como uma visitante na lavoura, mas esse projeto de agro também foi uma coisa que a gente começou de 2 anos pra cá. E para nossa família, para o Fernando, foi muito positivo. Porque imagina, o Fernando, ele tem o quê? Se eu já tenho. Eu formei em 2004, eu já tenho 22 anos de formada, ele tem 27 anos de formado. E ele faz a parte da medicina mesmo, né? De doença, de cirurgia, de apoio. E eu vou te falar uma coisa: ser médico realmente é servir. Sim. Entender que a gente cuida do outro, que a gente serve, né? O ato de servir é um jeito da gente demonstrar cuidado, amor e trabalhar na medicina. E quando você serve 1 dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 27 anos, a rotina da medicina cansa, né? Pesa. Doença, é pesado. Sim. Então eu percebi que um pouco do dia dele, não são todos os dias, mas um pouco da atividade dele ser essa, que é ao ar livre. E ainda é onde eu percebo que a gente vê muito assim, a mão de Deus com muito mais clareza do que em outros lugares, né? Isso também chamou muita atenção nossa. Foi uma coisa muito boa que a gente começou. É extremamente desafiador. Contato com a natureza também, Contato né? com a natureza, você tá trabalhando, de repente tem um pôr do sol maravilhoso ali, passarara azul, sabe? E ali você joga uma semente, aí Deus prolifera e você colhe tanto, né? Então, é muito bom. Meu marido é louco pra isso, é louco pra pegar a fazenda, tocar a fazenda e plantar. E ele fala que ele quer, o futuro dele, ele quer morar na fazenda. Nossa, isso aqui é... Meu Deus! Nossa, morar na fazenda foi forte. Não, calma, você tá muito longe. Não, eu falei, Fernando, Eu não, sempre tá falo ótimo. pra ele, eu falo, não, morar não. Morar Porque, nem tanto, a gente visita final de semana. um final de semana, pra mim é isso, assim, né, fazenda, mas eu falo pra ele, falo, não, eu sou da cidade. Mas eu penso assim, A fazenda é um final de semana, 15 dias, assim, de nossa, férias no máximo. É muito. Mas eu penso assim, por exemplo, na agricultura. Você planta, aí você faz tudo. Você compra a máquina, você joga o adubo, você joga a semente. Você faz tudo que humanamente você pode fazer, certo? Se Deus não mandar chuva, você não colhe. É verdade. Se Deus não permitir, você não colhe. Ponto final. Se Deus mandar só chuva no dia de colher, o grão apodrece. Então tem a hora da chuva, tem a hora do sol, tem a hora da espera. Não adianta você correr, a planta vai ficar mais rápida se você correr? Não vai. Então eu sinto Você até que ele comentou, né, veio que tem que pra esperar. pra gente entender que a gente tem que aguardar, que a gente tem que esperar,
né? Que a gente tem que entregar verdadeiramente nas mãos de Deus, porque se não for pela graça, não vai acontecer. E eu Então acho foi que uma coisa também que mexeu muito com a minha casa, com a minha família. Esse projeto agro aí nos E os últimos seus 2 filhos anos. também ficam empolgados? Eles vão? Eles vão pouco, tá? Mas assim, a gente tá colocando para eles irem, mas a verdade é que não é tanto não, porque hoje eles querem o quê? Celular, iPad, né? Amiguinho e Hoje é tudo. mais difícil. Hoje é Mas mais eu acho que difícil. quando eles crescerem um pouco mais, aí eles começam Mas a eles já gostar. começaram mais, assim, aí, porque tem um pouco de tecnologia. Então a gente fala, não, vai, pra você colocar seu drone pra voar, pra você tirar umas fotos aqui da colheitadeira, vai lá ver tanto que a máquina é tecnológica. Então, como tem um pouquinho de tecnologia no campo, eu é bom sinto que que. já vai despertando algo. Pelo menos a gente vai ensinando Porque a trabalhar. daqui uns anos, quando vocês ligarem pra eles e der um checkmate igual seu pai, você, ele já. Ai, Mas peraí. aqui é seu, Ah, você isso vai aqui é ter. seu. O que que você vai querer fazer? Você vai querer vender? Porque senão eu vou vender. Porque se você não for tocar, vamos vender. Aí eles vão ter que dar um jeito e gostar. Mas eu acho que as crianças, quando passa ali essa fase de adolescente, começa mais a fase adulta, eles começam a voltar pros pais. Eles começam volta, normal. a gostar Sim. mais das coisas dos pais. Meu Eu pai vejo fala muito isso, tem a ida e tem a volta Tem, dos tem filhos, a e tá ida. tudo certo. A adolescência é a ida, É. gente. E é muito triste pros pais, porque tem aquele... É, Nossa, eles vão mesmo, sabe? Vão. Eles não querem sair muito com o pai, não sim, a quer... voz do amigo fica muito É. alta, né? Você já sofre com isso? Pensando Não, assim, daqui zero. uns dias o Lucas tá indo embora. Zero. Depois o Daniel. Não sofre, Zero. não tá ansiosa por isso. Na verdade, eles vão estudar em Goiânia, assim, a gente tá com um projeto, né? Em breve, então isso vai ser natural. Isso é bom. Nossa, Porque quando a gente fica com minha esse mãe apego, sabe. mas é porque vocês confiam muito em Deus também, né? E tem a intenção de que que tá de nas mãos de Goiânia Deus, ele tá é cuidando, né? Certinho. o problema é quando vai pra fora dos Estados Unidos ou quando vai pra Eu Salvador. preocupo mais que é bem essa longe. parte, assim, tipo, quando eles passarem em faculdade, aonde que eles vão morar, Fazer o que que eles vão faculdade. querer fazer, né? Isso me preocupa mais do que ensino médio em Goiânia. Quando eu fui que eu sou de Minas, na verdade, né? Sou de Uberaba. E meu marido, eu conheci ele lá, porque ele fazia faculdade lá em Uberaba, o Pedro. E aí eu me mudei pra Salvador, então eu saí de Uberaba pra ir pra Salvador. E minha mãe sofreu, porque Imagina. era muito longe. E Não é uma seus pais coisa... moram em Uberaba ainda? Moram em Uberaba ainda. Eles estão vindo pra cá agora no Dia das Mães, pra gente passar o Dia das Mães juntos. Mas eles sofrem, porque a Lavínia tá longe, né? Porque por mais que seja 6 horas, 7 horas, ainda é distante, né, pra vir. Não dá pra vir Não. todo final de semana? Não dá pra almoçar no domingo? Não dá. Então eles sentem, principalmente por causa da Goiânia neta. já dá, né? Goiânia já dá, já é bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Eu lembro eu terminando o ensino médio. Doida pra ir pra Goiânia estudar. Meu pai, não vai. Filha minha só sai de casa casada. Aí eu, como assim? Eu preciso estudar, que não tem o curso que eu quero. Não, filha minha só sai de casa casada. E foi uma luta grande, porque eu tinha 17 anos, né? Muito custo. Minha mãe, minha avó, Aí ele ele refluiu. deixou, mas ele foi duro, assim, É sabe? mesmo? Aham, ele fazia de tudo pra voltar pra casa. Desistir, tipo, não me dava moleza nenhuma. Aí quando ele foi vendo assim, não tem jeito, ela não vai voltar, realmente avisa. Aí minha irmã também foi, passou 2 anos, minha irmã foi. Aí ele pegou e ele comprou apartamento pra gente morar, deu carro, mas entendi. no começo ele Até ele fazia... aceitar, né? Nossa, eu tinha que... papai, tá muito difícil aqui, eu preciso de dinheiro pra isso. Volta pra casa, aqui em casa você tem. Não dá, eu quero estudar. Aí Não ele, quis faz facilitar. faculdade aqui em séries. Eu, não quero. Eu acho que ele pensava assim, minha filha vai se perder, não é possível. E não, Eu acho gente. que o medo é isso mesmo, não estar perto dos pais e se perder, né? No caso, o medo do seu pai, né? Tava tendo. Mas eu não, eu fiz a faculdade, fiquei na casa da minha mãe até quase casar mesmo. Eu mas fiquei com meus pais até eu tendo casar, essa né? opção... Não, mas a por que minha que não tinha ideia, o eu sempre curso? falava que eu só saía de casa casada. Eu falava até pro meu marido. Falava, não, eu só saio de casa casada. Não saio pra namorar e morar junto, não. Uhum. Só que não teve jeito, né? Tive que sair. E aí eu saí e não deu 1 ano, a gente noivou e casou. Foi muito rápido, foi coisa de 1 ano mesmo. A gente noivou antes de fazer 1 ano. E aí casou em 1 ano. E aí, pronto, já... 1 ano eu resolvi meu problema e saí de casa casada. Mas pra minha mãe foi um baque, porque eu fui tirar férias em Salvador, porque ele já tava morando lá. Fui tirar férias lá. Aí conheceu ele. Não, eu conheci ele em Uberaba, ele fazia faculdade em Uberaba. Fez Mas ele foi faculdade em Uberaba. trabalhar lá, em Salvador. E aí eu não fui, ele ficou 6 meses lá e eu fiquei 6 meses em Uberaba.
Aí eu fui tirar férias lá com ele e falei, mãe, eu vou deixar as roupas que eu trouxe e vou ir buscar mais roupa e vou ficar por aqui. Vou largar o emprego e vou vir morar com ele. Minha mãe, o quê? Não, não vai. Não, vamos conversar direito. Aí a gente conversou e ela concordou e aí eu fui. E aí noivei e casei lá em Salvador. Foi. O casamento foi lindo Que lá. legal. A gente casou na praia. Na praia? Realizei o sonho de Ai, casar que na praia. delícia. Nossa, foi lindo, lindo, lindo o E casamento. você morou quantos anos em Salvador? 3 anos. Ah, E aí então eu foi engravidei. bom, já deu pra aproveitar um pouco. Eu engravidei 1 ano depois de casar. Porque também eram nossos planos, né? A gente já tinha o plano de construir família e tudo. Aí engravidei 1 ano depois. Que bom. E aí a gente voltou. Que também já era nossos planos. Se engravidasse, a gente ia voltar. Já era combinado. Já porque a gente não via, a gente não conseguia imaginar a gente criando a Lavínia sem os pais, sem os avós. Aí a gente quis voltar. Aí a gente voltou. Eu acho que meu pai tinha assim na cabeça dele que depois que a Samanta foi embora, ela não volta nunca mais. E eu tinha muito isso pra mim mesma. Eu tinha muita Sim. vontade de desbravar, sabe? Eu queria ir embora. Tanto que eu trabalhei muitos anos viajando o Brasil inteiro e eu amava isso. E até quando eu voltei para séries, não foi intencional. Eu vim para séries porque eu estava com alguns clientes aqui e começou a pandemia. E aí desses clientes começaram outros clientes e outros clientes. E aí lá tudo fechado, meu escritório ficou quase 60 dias fechado lá, não podia entrar, era um prédio comercial. Nossa. E aí como foi estendendo aquele negócio da pandemia, não podia entrar. E aqui, muito bom. Todo mundo parece que decidiu reformar. As pessoas olharam para as suas próprias casas. Foi. Eu tava... Foi um boom na arquitetura. Foi um boom na arquitetura, Eu acho que né? na medicina Foi muito bom. Foi difícil, né? Foi uma fase Não, deixa eu te difícil. contar uma coisa. Quando todo mundo começou a usar máscara, e acabou a minha profissão. Você pensava? Todo mundo vai se esconder. Menina, deixa eu te falar. Se ela O povo da parou estética, de... todo mundo botava... povo- Nem maquiagem eu passava. O povo parou de viajar. O povo começou a fazer reunião online. A visibilidade do seu próprio rosto na tela começou a incomodar. E nós tivemos um boom pós-pandemia. Abril, é permitido entrar nas clínicas? Todo mundo entrando. Cresceu muito a dermatologia estética. Logo depois, no final, quando reabriu. Entendeu? Quando reabriu. Quando reabriu e depois voltou e então estabilizou. Mas é um mercado pujante, né? Em constante crescimento. Sim, É uma com busca certeza. muito grande Todo hoje disso, mundo. todo mundo. Ah, não, hoje Quer em dia... rejuvenescer. Mas a mais pandemia foi bonito. isso. Eu falei, pronto, é o fim. Mas não Não, foi e o aqui fim, pra foi mim um foi- recomeço. E é tanto que, mesmo aqui, pegando muita coisa, eu venho atender, tô continuando só porque eu sou muito inquieta, né? Conversar, como que eu fico parada dentro do apartamento? Era pra ficar 1 semana, 2? Não. Eu já falei, papai, eu não consigo ficar aqui 7 dias dentro desse apartamento fechado sem poder ir nem no mercado. Tô indo pra séries. Aí cheguei aqui, eu ficava o dia inteiro nessas obras que eu tava com 3 obras aqui. E aí eu ficava o dia inteiro nessas obras, aí eu acho que já começou, os arquitetos aqui não vão nas obras. Na época eu não tinha muito esse costume. Ela ficou o dia inteiro na obra. Aí eu indicando, E rede indicando. social, acho também que foi um boom também da gente, Isso. né? Nossa, Usar as e aí redes foi sociais muito pra gente bom. se comunicar com as pessoas. Nas redes sociais foi ótimo. As videochamadas, as aulas, tanta coisa. Nossa, foi muito Acho que legal. só cresceu e ampliou, né? Cresceu. Muito. Foi abriu um canal de Agora, comunicação que veio pra ficar. de venda. Agora ficou assim, ó. Pra que eu vou num congresso, por exemplo, vou viajar, sair da minha casa, deixar minha família, pegar um Eu posso avião fazer tudo. e vou pra um congresso fazer uma aula teórica? Meio que perdeu um pouco o sentido. Então, geralmente a gente vai quando tem uma aula teórica ou prática, quando além daquilo ali tem que gerar um network importante, entendeu? É. Só para uma aula teórica, ponto final, Porque tem hoje é tudo por vídeo. videoaula, né? Videoaulas. Não faz Mudou sentido muita mais. coisa Faz. depois da pandemia. Mudou muito. Agora eles estão tentando transformar algumas faculdades em... na verdade, estão tentando abrir, né? Algumas faculdades online. É AD, né? É. Já Ensino à tem distância. algumas EADs. Mas tem algumas que eles não estão permitindo, Tem né? alguns Obviamente, porque cursos, precisam de é. aulas Aulas práticas. E eles estão barrando isso. Por exemplo, eles queriam colocar odontologia. Não dá. Não tem Não condição. tem como. Gente, tem Não coisa pode. que não pode, Não tem entendeu? como, Eu sou é. contra algumas, porque você também. precisa da prática. Claro. Como é que você vai colocar um odonto online? Não tem a mínima condição. Não tem a mínima condição. Tipo, a faculdade de arquitetura tem como colocar online.
Porque a gente não tem muita coisa pra fazer. Hoje em dia não faz mais nem maquete física. Não, Então, assim, dá. Antigamente você tinha que fazer, tinha que ser bom pra desenhar. Não, na minha faculdade Agora tem. você pega lá, como chama aquele programa? AutoCAD? Como é? O SketchUp que faz o 3D. Os 3D. E Tem cada os dia vai layouts atualizando também. mais. O AutoCAD é o iniciozinho. mais usado. Luciana, uma coisa assim que me interessa muito, que esse é muito do meu interesse, que é uma inspiração para mim também ver você, né, como uma grande empresária, mãe de família, esposa, ainda cuidar da sua saúde física, né? E esse é um fato muito importante. Acho que para todos, Acho que assim, o dia isso é uma dela tem mais de inspiração. 24 horas. Gente, é o Como seguinte, você concilia tudo? primeiro que chama autocuidado. Então, eu não penso em mim cuidando só da minha saúde física. Eu cuido da minha saúde mental. Então, eu tenho mentorias e já fiz muito tempo de análise com psicóloga, profissional mesmo, online, inclusive. Então, eu cuido da minha saúde mental. Eu durmo bem, né? Eu tento comer bem. Eu não sou daquelas assim neuróticas que nunca pode nada, mas na minha rotina eu como os nutrientes importantes e necessários no meu dia a dia. E o que eu penso é o seguinte: eu preciso de um corpo forte. Se eu quero ter uma mente forte, eu preciso de um corpo forte. Então, todos os dias, com sono ou sem sono, eu acordo, coloco minha roupa e vou pra academia. Todos os dias. Sim. Tá, então, de 7 dias eu malho no mínimo 5, de 5 a 6, né? Aí eu faço tênis. Atualmente eu voltei pro tênis, olha que luxo. Depois de prótese do quadril, voltar pro tênis, eu acho um luxo. Eu tô amando o tênis. Nossa. E faço musculação 3 vezes por semana. Então, assim, não posso mais correr, porque é por causa da prótese, porque do outro lado do meu quadril também tem um problema genético. Eu gostava de corrida, né? A gente se encontrou, a gente se conheceu na corrida. Mas eu coloco como uma prioridade de autocuidado. Esse horário, eu faço das 7 às 8 da manhã, é um horário pra mim. E ninguém pode fazê-lo por mim. Sim. Já pensou tanto que seria bom? Personal, vou passar o Pix aí, malha aí pra mim. Esse é ótimo. Hoje eu tô muito cansada. Ai, tô muito cansada, vou passar o Pix, você malha pra mim, mas meu corpo vai sentir... Ninguém pode fazer isso por mim, né? Eu lembro que quando os meninos nasciam, assim, eu ficava um tempo sem trabalhar. E depois eu voltava, não pela necessidade que eu tinha que trabalhar, mas eu voltava pra espairecer, pra sair um pouco do ambiente de casa, ficava ali 2, 3 horas trabalhando e voltava. Isso me fazia muito bem pra minha saúde mental. Quando eu voltava muito mais inteira, menos cansada. Não é aquele negócio, não é muito quantidade de tempo, nenhuma mãe precisa ficar 24 horas pregada no filho o tempo inteiro. Não, né? Mas que aquele tempo que você esteja se dedicando, que você esteja inteira se dedicando, né? Naquilo que você pode. Sem romantizar o assunto, né? Eu concordo plenamente. E assim, é maravilhoso, gente. Você ver o filho crescer, você ter esse privilégio porque é um privilégio você poder não trabalhar naquela época pra cuidar do seu filho ali no primeiro ano de vida. Porque a Lavínia já tá com 8 meses. A maioria das mães precisam voltar antes, né, pra trabalhar e tá tudo bem também. Tá tudo certo. Mas eu sei que isso é um privilégio, estar com ela, eu poder estar com ela o dia inteiro. E eu amo, porque você vê tudo. Ela fala mamãe, é a primeira palavra que ela falou. E ela só fala mamãe. Aí o Pedro fica assim, fala papai, papai, papai. Ela fala assim, mamãe, mamãe, mamãe. Eu morro de rir. Ela fala brava, mamãe. Você fala, vamos trocar, que ela vai falar papai. Já é tão engraçado que a Melissa começou com esse papai, eu não sei de onde que ela aprendeu, só falava papai, papai. Nunca ensinei. Eu, mamãe, papai. Não, tem vários vídeos, Mas ela deve ter aprendido na escola. E ela falava assim, implicando, sabe? E na escola bem... ela aprendeu. Não, ela ainda não estudava. E aí ela pode ver você chamando seu pai. Papai. Eu, mamãe, ela, papai. Mas hoje em dia ela fica assim. Mas a primeira palavra que ela falou foi papai? Papai. A primeira? Papai. Mas alguém ensinou, velho. A primeira foi só papá. Cometinha? Papá? Não, acho que não. Não? Papai mesmo, fala muito. E aí ela ficou assim muito tempo. A gente gravava vários vídeos, eu colocava na internet, ninguém acreditava, sabe? O povo ficava rindo assim no Instagram. Gente, não tem lógica, eu não ensino. Eu falei, gente, será que a babá dela tá ensinando escondido? Só pode. Eu já estou em outra fase de vocês, né? Porque meus filhos têm 10, 12, 14 anos.
E essa fase, pra mim, ela é sensacional. Eu queria congelar. Ah, deles pequenininhos? Não, dessa fase Grande? agora que eu estou vivendo. Ah, Porque assim, eu ainda não tenho interferências Essa é muito de novidade. adolescência. Sabe? Deu pra ouvir. Eu estou amando. Porque assim, você não tem. Eles interagem, eles chegam contando história, a gente deve ser muito participa, gostoso. a gente viaja junto. É gostoso sentar pra jantar, pra conversar, contar como é que foi o dia. E isso eu amo. Tô amando. Eu quero que Estou seja amando assim. essa fase. Assim, eu confesso que a fase de adolescência é a que eu tenho mais medo, eu sempre falo Não, eu isso. daqui pra frente eu não sei como será, mas eu tô te contando até Não, hoje. Entendeu? Amanhã eu eu já falo não sei. que- Amanhã é por isso amanhã. você já quer congelar, né? É, por isso que eu queria congelar hoje. Amanhã eu já Eu não sei. sempre falo isso, que a fase de adolescência é a que eu tenho mais medo. Eu não tenho medo da fase de 2 anos, que é até a que a Samuel tá vivendo, porque eu sei que vai ser difícil. Sim. Mas é um difícil que você consegue lidar, porque a criança ainda faz as suas vontades, Não, mas né? aí vamos depois dizer tem dos assim. 3 aos 10 ali, que é maravilhosa. Mas assim, eu sei que essas Dá fases menos vão trabalho ser difíceis. braçal, tem mais interação. Que se você já ama falando mamãe, imagina depois chega, te abraça, te beija, mamãe e tal. É quando eles começam a Começa, devolver e o é amor. cartinha, e conversa, interage em datas especiais, e sente, sabe, o amor. Ai, é isso muito bom. demais. Aí a gente vai agora, eu ensino Tô eles a sonhando cozinhar, aqui. eles vão pra cozinha comigo, eles me ajudam a cozinhar. Sabe? É muito delícia. gostoso. Eu tenho primos que têm já essas crianças maiores e é muito gostoso. É Eles muito fazem bom. pizza junto. A gente é vai tão- jogar tênis junto, a gente entra na piscina e vai fazer hidroginástica junto. Sabe? Aí a gente começou a fazer Sim. tudo junto. Então por isso que eu tô falando que nessa fase tá muito boa. Sim. Mas assim, o meu medo é da adolescência, porque a adolescência eles acabam se distanciando um pouco, né? Ah, com certeza, daqui Porque pra eu sei frente. que eu fui né? assim, então eu fui assim com a minha Claro. mãe. Porque E a o meu gente sabe filho mais que se velho é distancia um homem. pouco. E ele ainda tá muito próximo de nós. Mesmo com 14, né? Mas vai chegar a hora que vai ser natural. É, Vai ser natural. e é essa fase que eu tenho muito. Aí depois eu conto como que vai ser essa fase. Depois você volta e conta como é que Mas que foi. Deus me permita vivê-la e tá tudo bem, né? Mas Já eu sabe. sou mais do seu jeito, assim. Eu gosto de viver com mais leveza. Eu não fico pensando muito. Não, amanhã, sabe? amanhã. É. Mas eu vou te falar uma coisa, eu não sempre fui Porque as assim, pessoas não. colocam muito medo na maternidade. A pandemia foi o primeiro impacto que eu achava. Quando eu tinha a idade de vocês, tá? Eu achava que um dia eu ia falar assim, ó, check it. Venci. Minha vida, tô bem. Venci. E eu fui vendo com a maturidade que esse check it, venci, ele não é real. Ele era uma fantasia da minha cabeça. Porque a gente é vivo, a vida ela é dinâmica, né? E se Deus permite, a gente vive muito. E muitas coisas se passam ao longo do tempo. E muitas tempestades vêm. E muitas coisas podem acontecer, né? Então, por exemplo, se hoje eu tô até aqui, eu tenho que os meus anseios, os meus desejos, as minhas vontades, né? Necessidades, desejos. Mas eu tenho também 3 filhos que enquanto eu não vê-los seguindo e falar assim, vai filho, vai, né? Eu não vou me sentir plena, eu não vou me sentir assim, nossa, realmente assim, eu me sentir uma pessoa que fez sucesso. Porque imagina, o que é sucesso se a sua família foi destruída, Sim. se os seus filhos não deram certo e não foram pro caminho do bem. Sim, isso é verdade. Né? Então, hoje eu já tô pensando assim, que e aí é no processo que a gente tem que achar alegria. E aí Eu isso falo nos que- permite a viver de uma forma mais leve. Sim. Porque É a verdade. pandemia veio incerteza. Você não sabe nem se amanhã você tá vivo. Você não sabe nem se amanhã você vai Agora você vai ter um mundo. Você né? vai ter o mundo. Ok. Né? E a questão do agro também eu acho que me ajudou muito. Porque só vai acontecer se Deus permitir. Se Deus Sim. não permitir, não acontece. Eu Ui, falo que você às sempre foi vezes... evangélica? Não. Não? Não. Eu sou criada num berço católico. Toda a família dos meus pais é católica. Ainda mais né? Trindade, né? Muito forte. né? Muito Questão do forte, catolicismo muito lá. forte. Aí eu conheci o Fernando evangélico. E aí o primeiro contato que eu tive com a igreja evangélica foi através dele. E aí durante alguns anos do nosso casamento, a gente ficava frequentando tanto a igreja católica quanto a igreja evangélica. E aí tem mais ou menos uns 10 anos que eu realmente fui para a igreja evangélica. E aí, porque eu falo que eu não fui pela dor, eu fui pelo amor. Eu fui porque ali eu tive mais contato com a palavra, eu aprendi mais e eu me identifiquei mais. Eu não fui por causa do meu marido, eu não fui por causa de alguém, eu fui porque eu senti que eu fui chamada por Deus para ir. Né? A gente não vai, ninguém muda de religião por causa de outra pessoa. Sim. Se alguém Não. mudar por causa de outra pessoa, tá fazendo tudo errado, né? E aí eu fui
gastei algum tempo até decidir me batizar, porque eu queria que realmente fosse uma coisa assim, muito marcante, eu queria estar muito preparada, né? Enquanto eu não estivesse me sentindo plena e preparada, não batizei. Aí eu batizei, logo depois os meus 3 filhos batizaram, já tiveram idade para batizar. E essa é a fé que eu sigo hoje, a religião que eu tenho. Tem muito hoje. isso de você se identificar. Eu também fui pra católica, não me identifiquei. Eu fui na evangélica também, só que uma outra igreja que era um pouco mais rígida, que era a igreja da meus avós. Não me identifiquei, e aí até eu achar realmente a que eu me senti muito bem mesmo. É difícil, né? Você tem que se sentir bem. Sim. E não é por outra pessoa. Eu fui, foi Não uma amiga é. que me chamou, foi na Batista que eu fui. Aham. Gente, eu amei ver os E aqui em jovens. Séries? Aqui eu também vou na Batista, É? eu sou da Batista. Ah, que bom. Então, mas nessa que a gente foi em Uberaba, tinha mais contato com os jovens, e foi o que eu mais gostei. Mas você se sentiu De bem. ver os jovens cantando, aqui também tem, mas lá era uma quantidade muito grande de Sim, mais jovens. gente, mais jovens. E isso me chamou muita atenção, porque na igreja que eu ia com a minha avó, não tinha. Porque Aham. como ela era um pouco mais rígida nas regras, Mais nas tradicional, doutrinas, sim, bem mais tradicional, do véu e tudo. Então, você não via muitos jovens ali junto, né? E aí o que eu sentia falta era isso na igreja. Ter pessoas como eu, né? Mais avivadas, né? E aí quando eu vi aqueles jovens adolescentes cantando em pé lá no altar, eu ficava, gente, que lindo isso! Aí eu me Você vê, apaixonei. né? Foi quando Eu eu tenho um apaixonei. compromisso com Deus que onde eu for convidada a falar, né, onde Ele me permitir ter voz, que eu seja usada para falar dele. Então não interessa se é aqui no podcast, se é uma palestra que eu vou dar para a área de gestão, para os meus colaboradores, para outros profissionais dermatologistas, para palestra de empreendedorismo, para entrevista numa rádio. Eu sempre falo alguma coisa para engrandecer o nome dele, para falar que toda honra e toda glória seja dada a ele. E aí eu sinto também que depois que eu decidi fazer isso, as portas se abriram muito para ouvir minha voz. Muito. As pessoas têm curiosidade, mas como que ela dá conta? Como que é? Na verdade, dar conta mesmo eu não dou não, mas o povo acha que eu dou. Mas Deus vai me capacitando. Eu vou levando, vamos embora, gente, cada dia um desafio. Hoje, vivemos hoje, vencemos hoje, amanhã começa a luta de novo. Então eu percebo muito isso, sabe? Que quando a gente obedece, quando a gente tá ali realmente nos caminhos, tentando seguir, claro que nós somos falhos, pecadores, tudo, né? Mas quando a gente realmente está alinhado ao propósito, realmente as coisas, elas se tornam muito melhores e muito maiores. Sim. E você alcança lugares que a nossa mente jamais imaginou, né? Isso é verdade. Então, essa é uma coisa assim que eu prego muito. E uma outra coisa que eu acho que também que eu faço todos os dias, de uns anos pra cá, desde que eu entendo mais a palavra, é que eu piso no meu próprio orgulho todos os dias. E eu falo, não é por mim, é pelo Deus que habita em mim, é pelo Deus que eu sirvo. Ah, mas como é que é isso? Pelo Deus que eu sirvo, deixa eu te falar, eu só fui. Foi indo. Na hora que o Papa Fernando olha assim, ele falou um dia pra mim assim, você tinha noção que um dia você ia ter residente? Eu falei, nem na minha mais vaga ideia da minha cabeça, eu imaginei que um dia nós teremos residente. Olha só. Você tem noção que ia ter stand de médico, stand de coisa, stand de aparelho, stand de coisa? Eu falei, até agora eu não tô nem sabendo como é que a gente chegou nesse ponto. É pela permissão de Deus mesmo. Sim. Né? Que aí a gente teve que desenvolver outras habilidades de gestão, de liderança, de administração, para a gente conseguir, né, orquestrar, porque eu falo que a empresa é um organismo vivo, com muitas pessoas participando, cada uma numa profissão e tudo, como se fosse numa engrenagem que vai andando de uma maneira adequada e vai girando, né? E aí hoje eu passo lá, tem colaborador que eu conheço, outros eu nem conheço mais pelo nome, eu falo, eu jamais imaginei que a gente chegaria nesse ponto aqui na medicina, aqui em Séries, né? Eu acho que às vezes a gente tem que parar
olhar para o que a gente tem e agradecer, porque Isso a gente sempre importante, almeja tipo, algo revisitar, mais. né? Mas a gente tem que parar e olhar que às vezes aquilo que a gente está vivendo no momento é o que a gente sempre sonhou, que às vezes a gente nem sonhava e Deus está fazendo Sobre acontecer. E é isso que eu paro muito pra ver. Eu falo, gente, eu sempre sonhei em casar, sempre sonhei em ter um filho, uma família abençoada, uma família que acolhe, uma família amorosa. E eu tenho isso hoje. Eu quero mais, porque a gente sempre quer mais. Sempre quer. Mas eu sou muito agradecida pelo que eu tenho Que hoje. bênção. Muito agradecida. E eu vou te acho que falar é que isso. gratidão, que é isso que a gente tá falando, muda muito também o jeito de ver a vida. Porque seja pessoa, tem duas maneiras de você se deparar com os problemas. Tem o jeito de você se lamentar, lamuriar e ficar reclamando o dia inteiro. Ou tem a oportunidade de você parar, como você disse agora, ser grata pelo que você está vivendo e seguir. Às vezes bate na porta algum colaborador e fala, estamos com um problema. Aí eu falo, senta aí. Estamos com um problema tal. Eu falo, mesmo? Que bênção de escutar que nós estamos com esse problema. Gente, nós estamos com problema de superlotação. Nós estamos com problema de falta de leito. Nós estamos com problema que não está tendo que comprar mais máquina. Isso é um Que problema bênção, excelente. Você já pensou, se você tivesse entrado aqui e começado a falar, não tem ninguém. Nós vamos ter que fechar as portas? Ai, esse era um problema, você não concorda? Então vai, querida, só vai. Vai, apresenta pra mim a solução através disso, vai e volta, tá? Então tchau, ótimo dia. Só encarar a vida assim. Eles falam que a gente as pessoas assim, falam que é pessoas positivas, Sim, né? eu sou positiva. Você é muito positiva. Eu sou muito positiva. Isso é ótimo, eu não é? prefiro ver o copo mais cheio do que mais vazio. Claro, melhor derramar do que faltar. Gente, Tá, é eu o lembro problema, de vamos pensar na vida que é, na solução. verdade, um versículo, que é aquele assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Então, todos os problemas que acontecem comigo, eu glorifico a Deus, sabe? Eu tento glorificar, às vezes, é claro que na hora que acontece a gente fica... Não, a gente fica meio assim, e aí, né? por que tá acontecendo? Com Mas aí eu medo. lembro, não, isso tá acontecendo porque Deus tem um propósito maior nisso. Igual eu tava falando, né? Eu não tinha a mínima intenção de voltar pra séries. Eu nunca quis séries. E Deus me trouxe pra cá na pandemia. E eu queria conhecer as séries, querida. Eu fui embora, casei. Também já conheci. Fui embora, casei e falei, gente... Aí, Deus me tirou de lá de novo. E tanto que nem era pra eu abrir aqui esse escritório, porque... Meu pai falou, você não vai ficar aqui em séries, não precisa abrir, não precisa montar, que eu tenho certeza que você não fica aqui. Eu, não, mas a maré tá boa aqui, tô pegando outro agora você tá projeto. E aí veio a Melissa. Pra mim, outro propósito de Deus, porque eu precisava de séries pra conseguir cuidar dela, né? Como é que você ia fazer em toda Goiânia rede. sozinha, Então, né? e aí eu falo assim, gente, Nossa, Deus é tem um muito propósito difícil. pra mim aqui. E aí eu fico, hoje eu só agradeço, Senhor. Eu tô aqui, é seu propósito, eu quero que o Senhor abra meus olhos para o que o Senhor tem para mim aqui, que o Senhor me capacite para me entregar o que o Senhor quer me entregar e que eu possa ser o melhor aonde quer que eu, o que eu for. Eu também peço por todos os meus clientes que eu vou atender, eu peço a Deus para que só venha quem realmente Ele trazer e que eu possa ser luz na vida desses clientes e que eu possa fazer o melhor. Eu não quero atender só por atender para ter o dinheiro daquele cliente de forma alguma, não. Eu quero realmente fazer a diferença na vida daquele cliente, trazer soluções para a vida dele. Sonhos não só. A pessoa sonha em ter aquele ambiente, a primeira casa, primeiro consultório, uma reforma, que às vezes a primeira casa a pessoa não tinha condições e depois de muito trabalho conseguiu comprar a casa dos sonhos. Então, nossa, deve ser muito bom trabalhar com arquitetura, né? Gente, sabe uma coisa que enche meu coração? expectativa. Claro que a gente ama fazer casas de alto padrão, é muito bom. Mas quando você pega uma casinha ali, que era minha casa, minha vida, e o cliente quer transformar aquela casa, porque agora ele conquistou, né? Uma vida um pouco melhor, mas assim, ele já tem a casa dele financeiras. E ele quer reformar. É bom, né? Enche tanto o coração da gente. E você vê aquece, aquilo. Né? Não, é muito bom, gente. Você vê assim. Eu amo, né? Eu adoro reforma, eu gosto muito. Eu vejo a transformação, principalmente quando são nesses casos. Tem que criar uns programas aqui no seu Instagram, antes e depois da reforma. Tenho. E tem tantos projetos. Eu costumo colocar. Você vai gravando e depois você reúne. Mas e é o que as pessoas mais gostam. É porque tá no Instagram. Eles amam ver a transformação que teve no ambiente. Sim, as pessoas gostam muito de antes e depois, muito. Gosta.
Não, eu tava vendo, semana retrasada mesmo, um cliente meu postou, ele fez o projeto em 2022. E a casa era Minha Casa Minha Vida. E pra você ver a varanda gourmet deles, na hora que eles postaram, eu fiquei muito emocionada, sabe? Eu chorei muito, assim, vendo o projeto. Eu falei assim, Senhor, obrigado por eles terem conseguido tirar do papel. Porque, assim, muitas vezes eles vêm como um sonho. A gente quer fazer o projeto pra se programar pra quando a gente conseguir. E conforme eles vão executando, assim, eu me emociono com o cliente. Tem muito cliente que faz por etapa, né? Sim. Eles faz o projeto todo e vai montando por etapa. Sabe o que eu estou percebendo com você me falando, sabe? Que pessoas altamente criativas, elas se apegam emocionalmente àquilo que elas criam, né? Eu tô vendo isso em você, né? Nossa, mas a gente apega muito. Quando a gente começa a ver, pronto. E se não for desse jeito, tá tudo errado, porque você se apegou, né? Eu li um livro, Onde os Sonhos Acontecem, do Robert Iger. Ele foi o CEO da Disney, da Walt Disney Company, durante acho que uns 15 anos. Não é mais o atual, mas foi. E ele foi assim, ele revolucionou a Walt Disney World, modernizou tudo. E aí, uma das coisas, ele falava da dificuldade dele em ser o CEO de diretores do cinema, que eles se apegavam tanto àquele filme e tanto àquela criação deles. E quando ele falava, não, esse filme eu não vou colocar dinheiro nisso, nossa, aquilo pra aquele acabava o mundo. Dele, né? E aí você fala, eu choro quando eu lembrei dessa passagem, que realmente isso é um jeito de lidar com pessoas, o jeito de ser de pessoas altamente criativas, né? Não, e eu quero ler esse livro. Vocês arquitetas são muito criativas. Eu quero ler esse livro depois. Eu li muitos livros sobre pessoas. Pronto. Quando o cliente manda vídeo feliz, o ambiente bom. É a melhor parte. Nossa, eu tô ainda colocando aqui minha decoração. E aqui eu vou colocar não sei o que, é muito bom, muito gostoso. Porque como eu tive que desenvolver outras habilidades, né, pra sair só do campo da medicina mesmo, da dermatologia, pra pegar esse campo de gestão e principalmente ao meu cargo fica a questão de pessoas, eu tive que realmente estudar, me aprofundar nisso. Então, vários livros que eu fui lendo sobre o jeito de ser de cada pessoa, o jeito de me conectar com as pessoas. E eu percebo que isso foi ótimo, porque eu melhorei o jeito de conectar com meu esposo, eu sei comunicar melhor hoje com os meus filhos, cada um com a sua individualidade, sabe? Gente, com os meus pacientes, com todo mundo. Eu tenho um clubinho do livro, né? Algumas amigas e tal. Inclusive, eu acho que eu vou proibir os convidados do podcast de dar dica, de falar de livro aqui, porque todos que eles falam eu quero ter também. Eu já li 2 que os... Diogo falou. Não, li o que o Diogo falou e o que o Lucas falou. Nos 2 últimos podcasts eu já comprei os livros. E aí tem esse clubinho do livro. E agora a gente tá lendo esse clube do livro. Aí eu tô lendo ainda esses extras do clube do livro. E aí a gente tá lendo Linguagem Não Violenta. Eu nunca imaginava... Você já ouviu falar desse livro? Não. Eu nunca imaginava que eu tinha uma linguagem violenta, sabe? Você tem? Sério? E aí eu começo a identificar toda hora a linguagem violenta em mim. Meu Deus, eu não sabia que eu era assim. E aí eu já fico... Já li aquele 5 linguagens do amor. É ótimo não, também. Porque o livro que ela tá lendo é mais a forma, às vezes você fala de uma se coisa, expressar, sabe? Porque é igual quando você escreve, quando você manda um áudio, que às vezes você escreve e a pessoa lê do jeito que ela quer, com a entonação que ela quer. Sabe? Quando eu tô isso, e aí quando você manda um áudio, a entonação muda totalmente, né? Quando eu vou falar alguma coisa difícil, eu sempre mando um áudio. Quando é um assunto difícil, eu sempre mando um áudio. Porque eu tenho medo de como a pessoa no meu áudio fica mais parecendo ainda do que na mensagem. Na mensagem, se eu digitar, fica mais leve. Se eu mandar áudio, parece que eu tô brigando e eu não tô brigando, sabe? Aí eu ainda tento explicar, gente, eu não estou brigando. Eu tô querendo só explicar, mas é a forma de falar. E aí mas você vai estudar esse livro direitinho? Não, eu tô amando esse livro. Eu já fiz várias... Não, eu comecei a ler e falei, gente, vamos mudar esse livro, porque esse livro é muito chato. As meninas, continua porque ele é muito bom e não sei o que. Tá bom, vou continuar. E aí eu continuei, né? Do 3º capítulo pra frente, todo dia eu tomo uma surra, sabe? E aí eu vejo que também veio muito bom que você vai aprender, de família, porque a minha família se comunica assim, e a gente se ama tanto assim, e é o jeito de toda hora que um vai falar com o outro, é mais ríspido, sabe? Assim, é o jeito, e não tá tudo bem. E eu fico, gente, eu não sabia que eu era tão violenta. Não, eu acho que tá tudo bem. Acho que eu não tenho esse ponto, não. Lá em Salvador tem muito. O pessoal lá é mais ríspido mesmo, eu senti. Mas a minha comunicação, não. Eu sou doce nesse ponto.
Mas é isso. Vamos encerrar para te liberar também, né? Foi muito bom Foi um ter você prazer. aqui, Luciana. Saber um pouquinho mais da sua história. A gente quer te Obrigada, agradecer assim, gente. imensamente, né? Por aceitar nosso convite. Privilégio ter você aqui com a gente, Obrigada, dividir a mesa com você. isso. Foi um compartilhar prazer com Foi um enorme. prazer, obrigada pela receptividade. Vocês, assim, tão alegres, me receberam com a mesa posta tão maravilhosa. É pra você voltar mais vezes. É pra você voltar mais vezes, pra tomar um café. Mais um papo legal desse. Não só pro Me podcast, senti em mas a gente casa, quer tá? mesmo. Não sei se era o intuito, mas eu me senti em casa. É exatamente, esse é o intuito. Com tudo, com café, com tudo, né? A gente quer que o convidado se sinta em obrigada. casa, Eu me se senti sinta muito, leve. eu me senti muito bem recebida, senti um carinho muito especial aqui hoje. E eu queria desejar a vocês que Deus possa derramar muitas bênçãos sobre a vida de vocês duas, tá? Que vocês possam alcançar aquilo que vocês almejam lá no fundo do coração de vocês. E que vocês sempre possam também viver sentindo a presença dele todos os dias e tendo gratidão por tudo que ele nos dá todos os dias, tá? Sucesso, muito obrigada por esse convite. Obrigada. E que esse podcast Papo Sublime seja cada dia mais um sucesso, é o que eu desejo, tá bom? Amém. Obrigada, viu? Vai ser sim. Gente, a gente vai encerrar por hoje. Muito boa noite. A gente queria também agradecer aos nossos patrocinadores, né? Ao Estúdio Oni, que sempre tá maquiando a gente, produzindo. Eles são maravilhosos. Te convido também a ir lá, você já deve conhecer o Eu pensei Estúdio que ia Oni. convidar ela a ser nossa patrocinadora. Aí eu pensei, gente, realmente eu preciso de um botox aqui, mas. Te convido a ir lá conhecer o Estúdio Oni, que é muito, muito bonito. E ela sempre arrasa na maquiagem, no cabelo. A gente vai deixar o Instagram do Estúdio Oni aqui e também da Luciana, pra vocês seguirem ela. Sigam, que tem muita coisa boa, muito conteúdo bacana. E é isso, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.